Olá, mais uma semana conturbada, tanto na política quanto na economia, se passou e esse é o assunto que nós trazemos, como toda semana acontece, no nosso papo de redação, que dessa vez participam os jornalistas Andrei Meirelles, Sheila Damorim e Helena Chagas. Dessa vez estacionamos no nosso estúdio móvel diante do belíssimo prédio da Procuradoria-Geral da República por um motivo muito simples. O procurador Rodrigo Janot foi reconduzido ao cargo, apesar de uma sabatina de mais de 10 horas, com alguns embates ali com o senador Collor, mas foi aprovado como a gente já tinha previsto aqui na nossa conversa, né? Isso foi um fato, Helena, importante para esse momento político? Foi super importante. Primeiro porque a manutenção do Janot mantém a investigação da Lava Jato sobre os políticos da mesma forma como já vinha ocorrendo. Segundo lugar, porque mostra que o Senado, afinal de contas, é sensível à opinião pública, ou seja, mostra que no começo falou-se muito que os senadores iriam bater, acabar com ele na sabatina. O único que chegou lá e bateu foi o Fernando Collor, e ainda quem pegou mal para o próprio Collor. Bateu e levou, né? Bateu e levou. Não, o pau que bate. Olha, eu estava em São Paulo nesse dia, eu tomei um táxi. O motorista de táxi falou assim, pô, o que esse Collor fica inquirindo aí? Todo mundo sabe que foi ele quem quem fez as coisas erradas. Voltou para ele próprio, Voltou para ele próprio. Então, a maioria do Senado teve a sensibilidade, mesmo, são 13 senadores acusados, né, gente? Mesmo quem está acusado teve a sensibilidade de ir lá dizer que vai votar a favor, que ia votar a favor do Janot. O Renan teve a sabedoria de abrir o caminho para ele nas tramitações de plenário. Ou seja, o Senado percebeu que não adianta derrotar o Janot, o derrotado ia ser a instituição do Senado da República. Helena, mas o curioso foi uma coincidência. Se foi coincidência, né? Na votação, lá no plenário, o presidente Renan Calheiros, como sempre, se absteve. Um voto. Não vota. 12 votos contra. Se você somar os 12 mais um, 13. Além de ser um número cabalístico para essa coisa, é o número dos investigados. É o número dos investigados. É o número dos investigados. Será? Gente, foi uma festa no Senado quando se descobriu. Lá no escurinho da urna do voto secreto, a gente não sabe o que acontece. Mas, para efeito externo, o principal foi isso. Prevaleceu o sentimento de não ir contra a opinião pública, não ir contra o que seria o natural, né? Geral, né? Que seria o natural. Bom, e para completar a semana, né, que eu falei da semana conturbada, eu vou puxar um pouquinho para a economia, que a gente terminou a semana com uma recessão técnica colocada, né? Recessão técnica é um nome formal porque as pessoas já estavam sentindo e a gente até vem falando aqui, né? A economia está recuando, os preços estão subindo, as pessoas estão sentindo isso na pele, o desemprego está aumentando. Agora eu vou falar uma coisa novamente. Isso é o que previa e o que queria a equipe que a Dilma escolheu e a política que ela escolheu no segundo mandato. Então, assim, a surpresa não era para ser tanta surpresa assim para o governo. Agora, muita gente é contra, não sabe lidar e administrar os números ruins, que era isso. A dúvida é, será que foi além da conta? O remédio foi muito duro? Será que eles esperavam um número tão ruim? Não foi pior do que dentro do próprio governo, tem gente se questionando isso. O problema, na minha avaliação, é que a partir de agora, diante dos números ruins, mais ou menos do que se previa, é que começa a política do vamos mudar. Começa toda a articulação de vamos mudar essa política e fazer uma nova. E aí, você não agrada nem a Chico, nem a Francisco, não faz nada. Qual é a nova, hein? Entendeu? Qual é a nova? Ninguém sabe o que é nova. Quem vai implementar? Tem uma ideia? Quem tem uma ideia? Sugere aí. Qual é a nova? Quem vai implementar? O que eu mais estou ouvindo no Congresso, inclusive de pessoas que estão fazendo a chamada Agenda Brasil, Zé Serra, todo mundo, Romero Jucá, Renan, é o seguinte, não está dando resultado. O buraco cada vez é maior. Tá dando um buraco. Não, o que eu estou dizendo, eu estou dizendo, o esforço fiscal não dá nada. Eu li a sua coluna, está afinado com o que os políticos estão pensando. Estão dizendo o seguinte, não, um esforço danado desse para nada. Então, mas a coisa é a seguinte, isso é uma política, em tese, isso é para ser uma política de governo?
Então, assim, então vamos ajustar isso no governo. Não adianta você... De qual só- lado do governo? Você é o que se pergunta, exato, né? De qual Porque agora o parte? governo Não está adianta todo você lidar partido. isso com uma pessoa. O Jucá tá batendo no Levi de uma forma que ninguém nunca viu antes. Assim, Olha, o ministro da Fazenda está os numa situação muito empresários delicada. também, né, gente? E Tem os um ingrediente empresários forte também. aí. Os empresários, ao mesmo tempo em que muitos deles importantes se declararam contrários ao impeachment, contra soluções golpistas, Foi. etc., por outro lado, Quero eles estão o impeachment do muito Levi. agastados com o Levi. O impeachment da Dilma, Dilma, eles deixa podem pra ter, lá. não, mas o impeachment do Levi, eles querem. Meu, gente, E o Delfim Neto, no início do ano, numa conversa lá com os empresários, o Delfim é muito sábio, né? Ele falou para os caras todos que estavam todos entusiasmados com o Levi. Pois é, gente, mas daqui a pouco, quero ver, em setembro vai estar todo mundo aí, todos vocês aí vão estar pedindo a cabeça do Levi. E não é que ele aceitou. Ele já sabia, Não, né? assim, Bola de gente, cristal. mas pior. as âncoras do governo estão se desfazendo. Não era? A gente conversou aqui, a mesma que a gente veio falando, que as duas âncoras. Era o Levi na economia e o Michel Temer na política. Agora eles estão Perdeu cada um as para um duas. lado, Cada um. os dois Não, irritados com a um presidente. As duas. E no caso específico do E o- ministro... e o- E isso aí aconteceu por erros, a maior parte deles saídos do próprio governo e do PT, né? Não, mas o Michel, Agora pelo menos, está se afastando. se ilude quem acha que o Michel não está se afastando. O Michel conversou com o Renan, acertou, dizendo o seguinte: não pode se afastar de uma maneira que pareça que está dando um golpe. Não. Que está saindo, abandonando. Que está conspirando, né? Mas que vai estar se afastando. Aí tem uma história que é o seguinte: na semana passada, o Fernando Henrique Cardoso, numa conversa com o governador Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves, disse o seguinte, eles dizendo o que faz não sei o quê em relação a um eventual governo Temer. Aí o Fernando Henrique recorreu à história, ao Getúlio Vargas. Ele disse que o presidente Getúlio Vargas, depois de flertar com os nazistas, ele resolveu se aliar aos aliados dos Estados Unidos, etc. Que disseram, o emissário disse, o que eu digo? Teoria do saco. Apoia, mas não entra. Andrei! Que isso? Ó, deixa eu falar. O Fernando Henrique, a gente fala do saco, o Fernando Henrique Mas também é sabe, histórico, isso é histórico. Um tanto Conversa de grosseira essa presidente. brincadeira, né? É um pouco politicamente meio grosseira essa sua brincadeira, mas adequada. Desculpe, Mas adequada. uma história muito boa. Mas olha, deixando de lado das pessoas, vamos assim, o Temer pelo menos está se afastando, mas assim, o Temer está se afastando para o André não quer que fale conspirar, com o PMDB. Mas a semana foi uma O semana Levi- de conspiração O Levi não, o inteira, Levi, né? o Levi está enfrentando o problema do PT, dentro do ministério dele, dentro do governo, ou seja, é problema para todo lado, assim, é lógico que o jeito dele centralizador tá Gente, tá a sensação custando. que eu tenho é que as Falta- pessoas estão se batendo que nem Falta- barata Gente, toda. Falta Eu acho jeito que de cintura voltando para à lidar com os questão, empresários, falta jeito de muito cintura ruim. para lidar dentro do E governo, agora, jogo de cintura. Sobre conspiração, eu não diria que Ó. o Temer está conspirando, Terceira não. conspiração. Eu acho que ele não precisa disso. Ele Ele não pode precisa, ficar ali fica na docemente constrangido no lugar dele, porque tem uma parte do PMDB que já está conspirando e não é de hoje, né? É. É de muito tempo, há meses. Traçando cenários. Esse pessoal está esperando as coisas piorarem. A hora. Agora, paradoxalmente, se a gente observar, os instrumentos concretos que poderiam levar ao impeachment estão mais improváveis, mais remotos. Que Ganhou-se são? mais tempo no TCU essa semana, o Mais 15 governo dias. ganhou, o TCU também está se desmoralizando, né, nesse papo, não vai dar por ali. Teve o TSE, que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, essa semana levantou a questão para reabrir a ação impetrada pelo PSDB. Conseguiu maioria. Para anular a eleição da Dilma. Conseguiu maioria, mas a gente sabe que essa via é Não. uma via muito difícil. Não sai daí, Ao não. mesmo Não. tempo, ele E pediu muito investigação improvável. sobre a Não. campanha E- dela. E o TSE. Mas e é ministros muito e improvável. ministros dos mas Helena, é o que está mais próximo. É. Mas eu Mas acho me- que não está tão próximo, porque abre o a Aécio investigação, o Aécio leva Neves se meses. animou, Eu acho o Aécio que não- Neves se animou com isso, eu acho que é mas um caminho ministros do TSE difícil. já baixaram a bola. Já avisaram É. ao Senado, ao Congresso, aos políticos, dizendo o seguinte: não somos nós que temos que tomar essa decisão, são vocês. Então, ela só sai se o Congresso acho decidir. também, Agora, a vida está tão difícil
que a foto do Orlando Brito, hoje está em todo lugar, que é a Dilma foi barrada ontem Dentro do Palácio do dentro do Planalto. Palácio do Planalto. Não E a história, conheceu. Você é quem? a história é o seguinte. Quem é você? Há um mês atrás, mais ou menos, teve uma reunião com os governadores lá. O Renato Mosca, o embaixador Renato Mosca, que era do cerimonial. Um excelente profissional. Excelente diga-se profissional. de Entrou passagem. com remédio para. Estava lá o governador Pezão, o Paulo Artung, Pimentel e o Geraldo Alckmin. E aí, o remédio. Ela não gostou daquela coisa, porque tinha um fotógrafo, e o Brito sempre está em cima do lance fotografando, e ela tomar o remédio, ela virou assim, não estou entendendo. Deu uma bronca. Eu sei que o resultado aí, que se fala no Palácio, esse tipo de bronca pesou no infarto que teve o embaixador. Não sei, gente. Aí, Andrei, você já tá... Aí já são histórias Peraí, mamãe. As histórias da Certamente. carochinha. Tá bom. Se ele não pôde tomar o remédio, pode ser, mas ele... Mas o fato é que Perto o conselheiro, da gente, o Osório, conselheiro que carochinha. substituiu ontem barrou a Dilma quando foi chamada pelo lado. Mas, gente, subir. barrou, Barrou, vamos explicar, pra porque poder estavam passar passando os os atletas da Paralímpica. Mas a presidente tinha acabado de ser chamada. Que viado do PAN. Mas estava passando, hove uma confusão ali no Não, cerimonial. E ela ficou irritada. E ele ela nem ficou viu quem é irritada, você é verdade. mesmo. Tá de crachá? Agora, isso que a gente estava conversando na redação, ela podia ter tido um pouco mais de jogo de cintura, cumprimentado Gente, mais os jogo. atletas naquele A momento, questão feito um jogo. toda Ela não tem é que a isso, pessoa, né? a pessoa pública, né? Ela está o tempo todo sob escrutínio, observação. Tem sempre uma câmera. Então ela não pode ter um gesto de mau humor em Nunca. público, né? Não. Esse Mas é ela uma tá No coisa- o problema é que ela no tá caso colecionando dela, mais vários. ainda. E essa bronquinha foi até leve. Se ele infartou com isso, é porque o negócio estava bravo. Porque pelo que a gente ouve da presidente, as broncas dela são muito mais sérias do remédio. Eu Já. Bom, mas voltando à história do impeachment que a gente estava falando, que estão improváveis por vias dos tribunais as vias que e estão por aí e do estão parecendo. É improvável. curioso, é um Mas- paradoxo, porque a situação política parece a cada dia mais esquentar, ficar complicada, etc. Mas o impeachment em si, que é o dado concreto que poderia levar ao impeachment, se enfraqueceu, né? Então é Agora, é um no paradoxo. entanto, Você há a sabe qual possibilidade fato- de qualquer um dentro do Congresso apresentar um pedido de impeachment. Claro. E isso... Agora- Mas tem uma coisa importante, só um minutinho, André, mas isso que ele está Como é falando. que está dentro do Uma Congresso? Está tendo esse tipo de discussão? Essa semana, o que mais chamou a atenção, que para mim foi uma dificuldade para tentar entender isso, é o seguinte, é que depois da denúncia daqui do Procurador-Geral da República contra o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha esteve com o Temer, vários movimentos. O que eu apurei, inclusive na coluna que está saindo ao ar hoje, é que o governo chegaram e disseram o seguinte, a turma do Eduardo Cunha, lá no ministro Edinho, se o governo não segurar o PT, nós vamos levar o Edinho para a CPI. Levaram para o Lula. Se o... Várias coisas, pediram ajuda ao Lula, Chantagem etc. explícita, minha gente. Chantagem, cenas de chantagem O que explícitas. aconteceu? Até ontem, meio-dia, 1h da tarde, na contabilidade do PMDB, apenas 4 petistas assinariam aquele manifesto. Mas foi muito mais. Foram 18. Foi 18. Foi 18. É. 18 e 35. Foi muito mais. O que aconteceu? No final da noite, que você está falando, eles estavam revoltados porque eles não controlaram. Mas aí eu conversei com alguns dos subscritores daquela coisa. Eles disseram o seguinte, o ministro nos procuraram, o partido nos procurou, mas nós chegamos ao seguinte, é mais gente ligada à mensagem, é a bancada do Rio Grande do Sul, É que não é a corrente Bahia, majoritária, Minas não Gerais, é o campo majoritário. nenhum de São Paulo assinou. Não. E nenhum do PCdoB também, né, Também. que é mais O governista que o PCdoB é PT. disciplinadíssimo, né? Comunista Comunista é porreta, né? Então o que acontece é o seguinte, é a turma mais ligada àquela corrente mensagem. Mas só que eles disseram o seguinte, nós estamos fazendo um serviço, não vamos acatar. Eles resolveram... Até porque, veja bem, a situação do Cunha, nesse caso, é até um paliativo, né? Não assinar, não assinar. O caso do Cunha
ao que se sabe, nos próximos dias vai haver a delação premiada do Fernando Baiano e vai piorar ainda mais a situação. Já está nítido que o Supremo Tribunal Federal aceitará a denúncia contra o Eduardo Cunha. Então, me parece que o Palácio Planalto não precisa botar lenha nessa fogueira, porque essa fogueira já está ardendo sozinha. Né? Já está ardendo sozinha. Com a própria fogueira. Com a própria fogueira. Porque eles estão, como eu estava falando, como barata tonta, eles estão se lavando. Tem delator que está envolvendo a campanha da reeleição da presidente Dilma. Mas o Cunha segue fazendo seus estragos, gente. Essa semana a articulação dele com o PMDB na Câmara não deixou votar a LDO na comissão mista, quer dizer. Mas a reação do então, Cunha assim, foi muito menor do que a gente esperava. A gente terminou o programa passado falando, vamos ver qual será a reação menor dele. É porque ele ficou menor. Ele já não é mais aquele todo-poderoso presidente da Câmara. Ele pode atrapalhar, mas a cada semana o sujeito vai diminuindo de tamanho. Mas o que prejudicou mais a LDO não é nem o Cunha. O que prejudicou a LDO foi a conta mesmo. CPMF. CPMF. Que caiu. Não, pera aí. Foi antes. Não, mas eu estou dizendo o CPMF. seguinte. Segunda-feira, eu estou falando o seguinte. As pessoas estão dizendo o seguinte: se vier mais surpresas dessa aí, o governo. No orçamento? Aí o nego diz: não, foi um teste para ver que opinião pública achava. Mas O que eu estou dizendo é o seguinte: a CPMF lançar essa bandeira nesse momento foi uma coisa que pegou de surpresa e desagradou profundamente. Foi uma bomba atômica no pé. Foi mais uma da série. Como eu posso fazer para irritar mais ainda as pessoas? Foi mais uma. Gente, foi mais uma. Porque veja, olha a coleção, porque ela disse que não ia pagar os aposentados, a metade do 13º. Antecipar, Aí brigou, todo mundo foi pra mulher. Pagou. Agora vem com não, vai pagar no final de setembro. Mas vai pagar. Mas vai antecipar. Era agosto, já. Eu sou aposentado, eu sei. Mas vai antecipar. Então, assim, essa foi realmente mais uma da série. O problema aí a CPMF, de novo, vai se desgastar. Antes da discussão da CPMF, a LDO foi mais uma, como disse aqui a Helena, da série da chantagem explícita. Porque foi o seguinte, quer aprovar a LDO, ainda nem liberou as emendas? Libera as emendas primeiro desse ano, entendeu? Então, assim, foi mais um recado articulado pelo PMDB do Cunha na Câmara. Gente, mas a CPMF foi liberado depois que o Temer saiu. Isso ajudou a desgastar o Temer. Gente, se ela não tem a menor chance de ser aprovada no Congresso. Foi uma ideia gratuita, de jirico, mas totalmente gratuita, porque ela não tem chance. Em 2007, o Senado derrubou a CPMF no momento em que o presidente Lula estava bem, popular, economia ia bem. Imagine agora, nessa situação, se os deputados e senadores vão aprovar uma CPMF. Não vão. Então é inexplicável. Não, e paralelo a tudo isso, você tem uma corrente do PT que está cada dia mais reforçando a tese de, olha, vamos dar o impeachment do Levi e mudar a política para fazer a nossa política, porque aí você vai ter dados bons na economia para mostrar e vai conseguir recuperar alguma credibilidade. Porque eles vão tirar os dados bons. Não sei de onde, exatamente. Mas não tem nenhum. Mas isso, gente, é uma tese que começa a ser plantada aos pouquinhos. Se a gente for reparar bem, já tem uma medidinha aqui e outra ali. Saiu a medida dos bancos semana passada que a gente comentou aqui. Então, é uma coisa para olhar sim com cuidado, porque para o PT, essa lógica de vamos colocar esse problema todo na conta de outro, no caso aí do Levi já foi tirado. Fazer outra coisa. Só não se sabe quando é que vai cair. Mas, o gente, tapete já foi tirado. Mas ele está bem penduradinho ali, ó. Mas ele está pendurado. Sabe onde é que ele está pendurado? Ele está pendurado no almoço que ele teve ontem. Ele está pendurado no PMDB, que também está olhando ele de viés. Porque o PMDB acha que... O Jucá está confrontando ele. O Renan todo dia critica a política econômica. Pois é. Agora, gente, de tudo que a gente conversou... É o contador. Ele é chamado do PMDB como o contador. Agora, de tudo isso que a gente conversou, né, na economia, na política, que a gente viu que está um governo meio barata tonta, um toma medida, outro toma decisão, um critica, o outro critica. Tem condições de continuar? Quer dizer, a gente falou aqui, não há chance para o impeachment, pelo menos logo assim de cara. Mas é um governo que está cada dia se mostrando sem condições de tocar isso. O problema é que vai continuando. Porque essa é a discussão que está no Congresso, né? Vai continuando. O problema é até quando? Vai continuando, gente, vai continuando. A vida vai seguindo, vai dia empurrando, a dia. Vai empurrando com a barriga. Agora, o que o governo fez essa semana, me pareceu, foi uma espécie de um ativismo exagerado e atirando em todas as direções para esconder um fato muito ruim, que foi o Michel Temer
Temer sair da Aquela história coordenação daqueles política. ministérios. Aí no mesmo dia anuncia acabar com o ministério. Aí a cada dia anuncia uma coisa e termina a semana com a CPMF. Quer dizer, isso parece uma metralhadora que você vai tirando em tudo que é direção para você disfarçar o que está acontecendo de verdade no bastidor, que é esse afastamento do PMDB, do governo. Não, que é. e aí, assim, era para E esconder, aí, Helena, e e ficou 3 dias noticiário. Porque aí o Temer disse que saiu, mas não saí, mas vou fazer um pedacinho. Agora, o afastamento do PMDB tira muito a Mas aí o base. assunto ficou rendendo no noticiário. Tira muito uma base do governo. O afastamento do PMDB vai ser muito cruel. Essa coisa dos O PMDB ministérios. só faz se não tiver governo. O resultado prático dessas coisas dos ministérios, até agora, é o seguinte: correntes. Esse povo que tem o PT, na base, em torno do PT, ou dentro ou fora do PT, mas na base do PT, tem gente muito identificada com algumas secretarias, que não sei o que. Esse povo está tudo em pé de guerra. Está em pé de guerra. O outro senador, Lindbergh, estava dizendo o seguinte: desestruturou. O povo que foi para a rua lá, foi pouco, não foi. Não dá para comparar, mas foi. Esse povo que foi para a rua, está tudo indignado com essa história de acabar com os ministérios. E aí vem uma versão que eu vi agora publicada. Não, o ministério que vai acabar, o Banco Central deixa de ser ministério, o presidente do Banco Central deixa de ser ministro. O AGU deixa de ser ministro. Quer dizer, você tira o status de ministro de um monte de gente e diz que acabou com o ministério. Isso aí é uma maquiagem. Mas mesmo isso aí é uma maquiagem. Grosseira. Gente, essa história de ministério é a maior balela. A economia com isso é pífia diante do que você precisa. Não, mas não tem economia. Eles estão querendo, por exemplo, cortar apostos onde está vago. Mas por mais que você corte, por mais que você corte de verdade, já acabamos com a integração, ou acabamos com tal A, B ou C, os funcionários são funcionários que não vão para a rua, isso não é uma empresa privada. Falir 2.000 demitidos. Não é. Os funcionários continuam, os gastos continuam, é a mesma gente. coisa. Então não é assim. E o pior é quando você vê uma esplanada com um monte de ministros achando que vai cair, que vai acabar o ministério, todo mundo começa a atirar para tudo que é lado. Não, você vê, o Guilherme Afif essa semana fez uma nota por causa do projeto do Simples, do Super Simples, confrontando a Receita Federal, dizendo que os cálculos da Receita Federal estão errados. Quer dizer, aí vira uma Babel, né? Uma casa da mãe Joana. Não, o Afif nessa questão já decidiu, não vou mais conversar com o governo, vamos brigar no Congresso, então vamos aliar os parlamentares. Ele é governo, né, gente? Por acaso, ele deveria nomeado agora pela você presidente da República. Por isso, Helena, que eu né? repito, até quando? Não, por isso que a regra agora tá todo mundo esperando o lugar de todo mundo. Agora, gente, isso tudo isso, sem que tenha acontecido essa semana, nenhuma ação da Lava Jato. Imagina semana que vem, com mais uma operação e mais isso tudo. E o procurador começa-geral novo, com mandato novo. Gente, eu já sou essa semana. Uma informação cheio de aqui. gás, Diz que a primeira coisa que ele vai fazer é tirar uns dias de férias, uma semana de férias. Não sei se é essa já ou na próxima. Mas que em seguida ele vai fazer um monte de inquérito contra um monte de gente que não está aí com o nome na praça, aí denunciado. Sabe qual é o nome dessa delação? Ricardo Pessoa. É Ricardo Pessoa, né? O cara do UTC. Então, nós vamos por aguardar. isso que aí fala, Vai ter muita novidade, é por isso viu? que a denúncia contra o Collor está em sigilo, porque é muito maior. É muito maior. Então nos aguarde. Então, você vai ter que aguardar esse próximo capítulo para a semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Papo de Redação.